Olá meus amigos, sejam bem-vindos aqui no canal Projeto Raiz. Hoje vou trazer um projeto de um graminho, é uma ferramenta de marcenaria. No vídeo anterior eu fiz um outro graminho utilizando uma régua. Esse aqui é o modelo clássico de graminho. Você pode colocar um lápis, uma caneta, um riscador para marcar as medidas na madeira. Você tem a regulagem aqui em cima, você regula a medida. O outro parafuso você prende a ferramenta, você consegue riscar na madeira. Esse modelo eu acrescentei um prego aqui na parte de baixo. Ele faz com que o equipamento sirva também como um compasso. Você consegue centralizar em um ponto e fazer uma circunferência, uma elipse, marcar alguma curva na sua madeira. Então esse é um projeto com todas as medidas reais, você pode fabricar ele se você quiser, basta ter os equipamentos para cortar a madeira. Fiz também o desenho com todas as medidas e a lista de material que vamos utilizar no projeto. Para quem quiser adquirir esse PDF e todos os arquivos que eu vou mostrar aqui no vídeo, eu deixo um link aqui na descrição se você quer adquirir e ajudar o canal. Eu também tenho o meu livro, todos os arquivos de PDF aqui do canal, todos os exercícios. É uma ótima maneira de você treinar as suas habilidades no CAD. Também tem link aqui na descrição. E se você gostou dessa caneta Bic que eu estou utilizando aqui no projeto, eu vi ela no canal do Roberval Rodrigues, um professor aqui do YouTube, sensacional, toda detalhada, tem até a tinta no tubo da caneta, a esfera, totalmente detalhada, ele ensina a fazer no canal do YouTube. O link da playlist do canal dele vai estar aqui na descrição, você pode conferir depois desse vídeo. O canal dele é sensacional, ele explica tudo em muitos detalhes. Vamos começar então? Clicando em um novo projeto. Vamos começar criando as peças, que nós vamos usar os componentes. Parte A. A primeira parte desse projeto, nós vamos começar fazendo um retângulo de 65 milímetros, com uma altura de 25. Então vamos começar aqui, um retângulo de 65 milímetros por 25 de altura. Vamos travar essa linha utilizando a ferramenta Midpoint, aqui no centro da nossa área de trabalho. Finalizar o sketch. Vamos fazer a extrusão de 25 milímetros. Voltamos aqui para o nosso projeto, uma extrusão de 25 milímetros. Vamos aplicar aqui a simetria, utilizar o comprimento total de 25 milímetros, assim teremos o meio da peça marcado. Vamos criar um furo no centro da peça. Vamos selecionar e posicionar no centro da peça um furo total com o diâmetro de 9 milímetros, para que nosso parafuso M8 possa passar livre. Clicar OK, um furo passante. Na parte de baixo, nós iremos selecionar a face e vamos criar aqui um polígono de 6 lados. Vamos travar na horizontal um espaço suficiente para colocar uma porca M8, 13,2 milímetros. Finalizo o sketch. A medida que nós temos aqui é de 6,5 a altura, então iremos retirar material menos 6,5, utilizando a ferramenta Extrude. Temos a nossa peça, voltamos para o projeto principal, vamos copiar a parte A clicando com o botão direito, Copy, voltando para o projeto, botão direito, copiando como novo. Vamos movimentar um pouco para baixo. Aqui vamos renomear a peça, peça B, e vamos entrar nessa peça, selecione ela,
podemos deletar a extrusão e o furo. Não iremos necessitar. Precisamos apenas da extrusão inicial. Voltamos no projeto original. Já temos a peça A e a peça B. Quem assistiu meu vídeo anterior no graminho régua, eu fiz um sistema diferente de fixação. Eu utilizei uma porca americana. Vou deixar o link aqui nos cards. Aqui eu estou utilizando um sistema mais simples, que é uma porca sextavada para prender o parafuso principal, que vai dar aperto nessa haste de madeira. Vamos agora construir a parte C, novo componente, parte C, e vamos esconder os componentes anteriores, clicar no plano superior, capturar a posição, vamos apenas fazer um círculo de 30 milímetros de diâmetro com uma espessura de 18 milímetros e fazer arredondamentos de 4 milímetros. 30 milímetros, finaliza, E para a extrusão 18 milímetros e F para aplicar os fillets, os arredondamentos de 4 milímetros. Ok? Aqui um furo simples central passante, de 9 milímetros, ok? E vamos retirar material igual nós fizemos na peça anterior, aplicar um polígono de 6 lados, travar horizontalmente e aplicar a mesma medida que nós temos, 13.2. Finalize o sketch. Aqui iremos retirar material com a ferramenta Extrude, menos 5 milímetros nesse caso. Voltando ao projeto original, o próximo são as peças, a parte C. A próxima vamos fazer a altura. É um bloco de 20 por 25 com uma extrusão de 20. Vamos fazer o componente D, parte D. Selecionamos o plano superior, um quadrado pelo centro, 20 por 25, finalize o sketch, uma extrusão de 20 milímetros. Ok, temos a peça, vamos copiá-la, voltamos aqui para o projeto original, Ctrl C em cima da peça e Ctrl V, temos ela, podemos movimentar um pouco para a lateral, ok. Voltando no desenho, falta fazer a parte E, que é a haste. Ela tem 200 milímetros de comprimento, 25 de largura e 20 de espessura. Esconde os componentes. Componente, parte E. Novamente o plano superior. Um retângulo com a origem no centro. 25 de largura, 200 de comprimento. Vamos finalizar o sketch e aplicar uma espessura de 20 milímetros. Essa peça tem os encaixes da porca, que nós iremos utilizar para prender a ferramenta, o furo onde entra a ferramenta e um outro furo na ponta, que é onde entra o parafuso. Então vamos começar aqui pela parte superior, selecione essa face, vamos fazer aqui um retângulo pelo centro e um círculo. Esse círculo e o retângulo alinhado ao centro da peça. O círculo, diâmetro 7,5. O retângulo é 5 milímetros de distância da borda, 5 milímetros. 13,2 de largura e 6,6. E o círculo é 20 milímetros de distância da borda. E 20 milímetros. Temos todos os componentes que precisamos na parte de cima. Finalizamos o sketch. E podemos agora retirar material, selecionando os dois perfis, removendo o material e confirmando com OK.
Vamos aplicar aqui a ferramenta furo. Vamos movimentá-la para centralizar nessa face. A distância e o diâmetro são 9. A distância nós iremos até 20 milímetros. Podemos mudar aqui para fundo reto. Aplicamos um arredondamento nas bordas e aqui de 2 milímetros e também um arredondamento nas bordas superior e inferior, também de 2 milímetros. Voltando para o projeto inicial, botão direito Show All Components, podemos ver que tem todos os componentes necessários. Nós já criamos, vamos agora começar a montagem e eu mostro como portar da biblioteca os componentes já fabricados. Parafuso, porca. Vamos começar com a parte A. Botão direito, Ground. Essa peça será travada, ela não terá movimentação. Vamos clicar em Junta. Vamos começar clicando pela lateral. Mesmo aqui. Vamos rotacionar a peça. 180 graus. O mesmo na outra lateral. J é o atalho. Mesmo procedimento, rotaciona a peça. Nesse caso, 0 graus. Vamos montar o componente inferior, aqui e aqui. E vamos instalar a nossa haste, onde fixa a nossa ferramenta, utilizando o ponto central como referência, só que neste caso será slider, para vermos a movimentação. Vamos clicar aqui no centro. Vamos girar essa peça, 90 graus. E o eixo será no eixo Y. Verifique no seu desenho qual o eixo você colocou para movimentar. Confirme com OK. Vemos que a nossa peça já está movimentando. Iremos agora começar a importar os componentes prontos da nossa biblioteca. No PDF, você consegue selecionar e copiar o código ou pausa o vídeo para digitar o código. No meu caso, vou vir aqui no projeto original, vou copiar o código. Para inserir um novo componente, inserir McMaster. Verifique se você está conectado à internet, senão essa opção não irá aparecer para você. Digite o código e clique OK. Ele já localizou a peça, mude para Step e clique em Download. Tire um pouco a peça, clique OK. Repita esse processo com os outros componentes. No caso aqui, o parafuso M8 por 50. Inserir, McMaster, copiar o código. Vai movimentando as peças. O outro parafuso. Inserir. Download. Clique em OK. O prego também que iremos utilizar nesse projeto. Clique OK. Inserir componente. E confirma. A porca nós podemos copiar, Ctrl C, Ctrl V. Capturar movimento. Confirme, porque precisamos de duas. Para facilitar agora a montagem, eu irei criar cores aleatórias aqui no software. Shift N.
Fica mais fácil para identificar os componentes. Vamos começar clicando na letra J. E a montagem do componente. Confirme. A outra porca, ela vai dentro. Nós vamos precisar esconder alguns componentes para termos acesso à parte interna. J. Segure o Ctrl. Aqui e aqui. Vamos movimentar 30 graus. Pronto. Vamos voltar os componentes, a visibilidade. O parafuso. Nós iremos inserir aqui. Também girar 30 graus. Ele fique no alojamento correto. E aqui no furo superior, um pouco para cima, pode ser 6 milímetros, e confirmo com OK. É ele que fará o aperto na nossa ferramenta. J no último parafuso, na frente da haste, confirma com OK, e o nosso prego ele vai embaixo da ferramenta. Claro que você vai inserir ele por cima, né, na vida real, mas aqui nós vamos movimentá-lo, ponto que ele fique, ele não atrapalhe a haste, né, que ele não passe e pegue na haste, mas que ele fique com a ponta para fora, menos 20 milímetros. Ok. Assim ele serve igual um compasso. Vamos aplicar aqui alguns acabamentos que são de 4 milímetros, alguns raios. A peça fica com cantos arredondados. Selecione a ferramenta Fillet. Do projeto, iremos aplicar algumas cores aqui. Vamos aplicar algum material. Metálica, utilizar aqui, podemos aplicar aqui em cima dos componentes. Na parte de madeira, vamos aqui em Wood, que fica bem legal, essa Cherry, com essa um pouco mais escura. Duas madeiras diferentes aqui no projeto. Também podemos ajustar a escala para que fique mais realista. E assim temos esse projeto concluído. Aplicamos essa imagem em cima da régua, inserimos componentes da própria biblioteca do software e criamos um projeto simples que pode ser fabricado na vida real. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, pois assim eu posso trazer novos vídeos para vocês. Muito obrigado pela contribuição de vocês e nos vemos nos próximos vídeos.